parceiro Rafael, queria saber as suas ponderações iniciais sobre esse clássico dos milhões. O jogo ficou um pouco abaixo da minha expectativa, Cleitinho. Tanto no resultado, quanto na forma como o Flamengo encarou o jogo. Achei que o Flamengo conseguiu até fazer um bom primeiro tempo. Bruno Henrique ali pela esquerda, como a gente tinha até levantado essa possibilidade antes de começar o jogo. O Flamengo conseguiu criar no primeiro tempo, não foi brilhante, mas foi dominante. E é o mínimo que você espera do Flamengo para um jogo contra o Vasco. O Flamengo tem um time superior, sim, infinitamente superior, tem mais estrutura e precisa jogar contra o time do Vasco com autoridade. O resultado ele pode variar, às vezes numa escapada você tomar um gol, mas o importante é que o Flamengo encare um clássico como um jogo que precisa, independente da formação, independente de qual campeonato que precisa jogar com seriedade e precisa jogar sendo dominante, precisa jogar com imposição. Acho que faltou muito isso no Flamengo. Houve algumas coisas boas no primeiro tempo, o time teve boas tramas. Achei que o Bruno Henrique funcionou ali pela esquerda, sobretudo para um primeiro jogo. Mas, sobretudo no segundo tempo, achei que o Flamengo aceitou. Em alguns momentos foi até dominado pelo time do Vasco. Não foi aquele domínio amplo, mas em um certo momento o Vasco entrou o tal do Figueiredo animado, acabou finalizando mais. Eu acho que o Flamengo precisa começar a mudar o espírito quando for jogar esse tipo de jogo. O Flamengo precisa saber que está jogando um clássico e o Flamengo precisa saber que tem uma torcida empurrando ali e precisa fazer um jogo minimamente de acordo. Aliás, eu não sei quem ouviu a transmissão por outro canal, eu ouvi pela Flá TV mesmo. Parecia até que o jogo estava bom, cara, porque parecia que tinha uma festa danada no fundo, torcida cantando e tal, e um jogo morno, um jogo fraco, um jogo que hoje me decepcionou muito. Até porque isso está até no Twitter do Zona, foi uma observação muito boa, que o Flamengo jogou contra o Vasco, teve muita dificuldade e agora teria uma chance de encarar novamente o mesmo adversário. O que o Paulo Souza poderia trazer de diferente? De que maneira o Paulo Souza poderia adaptar o time dele para a saída do esquema de forte marcação do Guardiola? Isso não aconteceu. O Flamengo, no segundo tempo, aceitou a marcação, foi até pressionado. Eu sei que o resultado, obviamente, não é ruim. O Flamengo já tinha vantagem de jogar por 2 resultados iguais por ter uma campanha melhor na Taça Guanabara. E agora, com esse 1 gol, o Flamengo chega numa situação até confortável para o segundo jogo. Mas o sentimento que eu tenho, pela disparidade dos times e até pelo primeiro tempo do Flamengo, é que o Flamengo poderia ter matado essa decisão hoje. O jogo de domingo seria um jogo simplesmente protocolar. E eu assisti justamente o contrário. Em alguns momentos parecia o Flamengo no segundo tempo satisfeito com aquele 1-0. Opa, conquistamos aqui uma vantagem, que bom pra gente. Um jogo frio, morno, um jogo que eu não gostei de assistir, um jogo chato, e um jogo que, mais uma vez, o Flamengo teve muita dificuldade para sair da marcação do Vasco, sobretudo, acho, depois da saída do Bruno Henrique. Por enquanto é isso. Por enquanto, a minha primeira palavra é só para eu manifestar a minha decepção. Esperava muito mais desse jogo, sei que o Flamengo ganhou, sei que foi uma vitória importante, mas estou totalmente decepcionado, Cleitinho. Decepção de alguém que colocou 4-0, por mais que o placar seja realmente muito... aquele placar, às vezes, absurdo, né? Mas era um jogo que, assim, de um time que não queria jogar bola, que era o Vasco, em alguns momentos fazendo uma linha de 6 defensores para não permitir com que o Flamengo trabalhasse pelas laterais e afunilasse o jogo. E um Flamengo, né, Bigode, muito passivo no jogo, dando até em alguns momentos encontrando boas trocas de passe, mas trocas de passes essas que não conseguiam resultar numa boa finalização pelo número de pessoas que tinha dentro da zaga da área do Vasco, né? Então, uma boa noite, meu parceiro, e vamos começar a falar do jogo. Boa noite, Cleitinho. Cara, decepcionante.
Flamengo nessa era milionária, né? Ao mesmo tempo que o Flamengo conseguiu fazer essa reconstrução de uma era milionária, onde você consegue contratar grandes jogadores, os outros 3 times do Rio fizeram isso aqui, ó. Eu lembro de uma época que Vasco e Flamengo dividiam os holofotes das principais contratações do Brasil e Parará Pão Doce. Mas, mano, os caras não conseguem refletir isso no jogo. O clássico, ele se iguala na mediocridade. O dia que eu enfrentar um Vasco, um Botafogo e um Fluminense, e eu falar assim, caralho, mano, os outros times foi lá, atacou, ganhou na bola, pô, jogando futebol, beleza. Mas o que eu vejo é que os caras se igualam na mediocridade. O que o Vasco fez hoje? O Vasco não fez... Tem hora que o treinador ele consegue ganhar um jogo na marcação. Pô, o cara fala assim, pô, mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma marcação individual no Arrascaeta, pô, a válvula de escape dele é pelo lado direito, vamos tentar marcar isso e tal. Você vê, hoje, o que o Zé Ricardo fez é a cara do futebol brasileiro. Todo mundo dentro da área. É literalmente todo mundo dentro da área. Isso é suficiente para ganhar de um treinador europeu. É suficiente. Cara, o Paulo Souza, que é um estrategista, o cara da escola do futebol europeu, pô, continuar insistindo, ou fazer o time insistir, ou não reprimir, troca de passe pelo meio, cruzamento para a área. Pô, tinha cruzamento para a área que tinha 6 jogadores do Vasco dentro da área e tinha um do Flamengo. Vai ganhar como, nego? Cara, tenta jogar, tenta chute da entrada da área, tenta fazer alguma coisa para quebrar essa parede. Não é a primeira vez, cara, que parece que é muito fácil jogar com o Flamengo. É só você é só você mostrar a cara do futebol brasileiro. E aí eu quem gosta. Flamengo com um elenco milionário, Vasco com um elenco pobre, se equivale por uma estratégia pobre. É basicamente isso. A galera tá bem ensandecida aqui no nosso chat. Por exemplo, ó, o Nasson Porto mandou: Everton Ribeiro engana trouxa. Faz um jogo ok contra o Bangu e acham que voltou a jogar bem. 3 anos que o Everton Ribeiro engana. E hoje, né, Rafael, ele atuando numa outra função que não era aquela que a gente viu ele jogando contra o Bangu. Nem de ala esquerdo e nem de meia pela esquerda. Jogou de meia, mas bem aberto para a direita. Função essa que ele já vinha cumprindo e cumpre na seleção brasileira. Eu estou sentindo que tem um cheirinho de querer colocar ele na função que ele faz na seleção por uma certa pressão. Não sei o que você pensa. Pode ser, pode ser. Inclusive, eu falei isso sobre ele o ano passado e eu vou repetir agora. Mais Flamengo e menos seleção. A seleção tem que ser uma consequência daquilo que ele faz no Flamengo. E não o Flamengo ser uma plataforma para ele chegar na seleção. Realmente o Everton Ribeiro jogou numa posição onde ele teoricamente se sente mais confortável. Às vezes vi ele até invadindo a área. E realmente também não conseguiu fazer um bom jogo de novo. E tem uma questão também. Quando o técnico coloca o Everton Ribeiro de ala esquerda, e esse era nitidamente o primeiro pensamento do Paulo Souza, ele reivindica um jogo pela meia-direita, ou um jogo como meia, que é a posição dele, ele atrai um ônus para ele, que é o seguinte: ele precisa entregar nessa posição. Ele não pode fazer jogo mais ou menos. Ele não pode jogar um pouquinho, acertar um passezinho contra o Bangu ali, um passezinho contra o Vasco aqui. Ele tem que voltar o que ele não é há muito tempo, que é esse maestro do time, que é o cara que cria jogadas, busca jogo, encontra espaço. Ele não pode simplesmente ser esse jogador mediano. E aí, mas parece que o time todo do Flamengo entrou nessa, assim. O time todo do Flamengo fez um jogo assim razoável para baixo, como o Bigode falou, né? Que se igualou na mediocridade. Cara, é isso. Esse acabou sendo o retrato do Flamengo hoje. Um time que se permite nivelar por baixo. Que um time entra com uma proposta de marcar firme, picotar o jogo, fazer cera. No primeiro tempo, o Vasco fez bastante. O goleiro até falou que bola estava murcha, demorava a sair. Um jogo chato de ver, picotado. E o Flamengo aceita. O Flamengo não busca
formas eficientes de sair disso aí. Então, eu não vou destacar nem negativamente o Everton Ribeiro, porque eu acho que ele jogou mal junto com praticamente o time inteiro. Mas acho que sim, acho que ele ficou abaixo, precisa jogar melhor, até porque pediu para estar ali. E é o seguinte, se quiser voltar para a seleção, vai ter que fazer alguma coisa diferente, e não um jogo burocrático, como foi feito hoje, mas também time do Flamengo inteiro, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo ainda vi algumas coisas boas, mas no segundo, o Flamengo foi realmente muito apático. Concorda com o Rafael, Bigode? Além do Everton Ribeiro, você gostaria de destacar algum outro jogador que te decepcionou um pouco? Ah, mano, no final todos. No final quase todos, na verdade. Não é decepção, é mais do mesmo, né? O Arão hoje ficou sem função, eu concordo quando você falou isso na Dali. Eu achei o Arão totalmente desnecessário ali. Não mordeu, não armou, não fez nada, não criou nada. Aí você vai pro Bruno Henrique também, que não fez uma boa partida. Acho até que cresceu em algum momento, conseguiu acertar algumas tabelas, mas bem abaixo também. A Arrascaeta talvez tenha sido a maior decepção, pelo que a gente sabe dele, né? A Arrascaeta hoje estava nos dias, não estava acertando nada. Passe, nada. O Gabigol também. O Gabigol, eu ainda acho que o Gabigol tenta, né? Mas também não conseguiu. Por incrível que pareça, assim, já adiantando, os únicos caras que se salvaram, ao meu ver, foi o Davi Luiz, o Felipe Luiz e, por incrível que pareça, o Andréas Pereira. O Andréas Pereira, acho que conseguiu, depois no começo, tomou um cartão no começo, depois ele conseguiu dar uma dinâmica ali no time. E só, mano. O restante muito abaixo. Muito fraco. Um jogo muito, mas muito fraco. E hoje eu acho que era um jogo para começar com o Pedro. Eu acho que a discussão sobre quem tem que formar esse trio de ataque aí não pode passar pelo Everton Ribeiro. Não tem que passar pelo Everton Ribeiro. Parece que tá rolando um negócio muito assim, o cara tá querendo a seleção, tem que escalar, eu não sei. Entendeu? Acho que não pode passar pelo Everton Ribeiro. Ou é Bruno Henrique ou é Pedro. Ou é até um outro jogador, um Vitinho. Por exemplo, hoje eu acho que é um jogo pro Vitinho. Principalmente entrando no lugar do Arrascaeta. Acho que poderia ser um Vitinho hoje. Entendeu? A gente tem que parar de ter essas cartas marcadas. Lembrar o seguinte. Até agora, porque o Paulo Sousa ainda não definiu, mas até agora, desde que o Flamengo se tornou esse time, 2019, ninguém foi barrado. Acho que só o Diego Alves agora. Daquele time lendário, só o Diego Alves. E isso, para mim, me assusta, porque na Europa não tem essa porra não, irmão. O jogador vai vivendo fase ruim, o jogador começa a não performar, vai pro banco. O jogador vai pro banco. Aqui no Flamengo, não. Aqui no Flamengo parece que tudo, os caras jogam com o nome. Rodrigo Caio não é reserva, ou pelo menos não é até o momento. Felipe Luiz não é reserva. Arão não é reserva. Everton Ribeiro não é reserva. Arrascaeta não é reserva. Gabigol não é reserva. Bruno Henrique não é reserva. Eu acho isso estranho. Ainda mais pela performance da maioria desses. Eu acho estranho. Entendeu? Então já está começando na hora de você tentar quebrar na raiz. Eu acho que hoje, por exemplo, não dá para conversar um Everton Ribeiro como titular. E eu tiraria também o Arão desse time de titulares, entendeu? O Arão, por partes do jogo, ele ficou para mim sem função. Cleito, você achou que o Arão jogou mal? Não, não é isso. Para mim, o Arão não teve jogo pro Arão. O Vasco, no primeiro tempo, não atacou. O segundo tempo que o Vasco atacou, o Arão não conseguiu fazer a função dele. O Arão não conseguiu fazer o que um volante tem que fazer, marcar, bloquear passe, bloquear chute. Então, assim, para mim o Arão ficou sem função no jogo de hoje. Por isso eu acho que poderia ter tido até uma tentativa, o próprio Bigode falou que o Arrascaeta poderia ter sido recuado, como ele já fez isso em outros jogos, para segundo volante, ou até mesmo colocar um Thiago Maia. Então, assim, eu acho que o Paulo Sousa tem muito potencial para mostrar um trabalho muito bom no Flamengo. Muito bom mesmo, sério. Eu tenho uma confiança bem grande no trabalho do Paulo Sousa ainda. Ainda tenho. Vou dar o meu voto de confiança nele. Mas, sendo bem sincero com vocês, ele tem que se desagarrar de algumas coisas nesse Flamengo. Ele tem que começar a olhar também para o torcedor, e ele tem que jogar um pouco mais para a torcida, porque eu sinto que ele precisa ser abraçado pela torcida
antes dele querer começar a implantar todo um processo. Entendeu? Eu concordo com um amigo aqui no chat que falou que clássico não se ganha, clássico se joga. Quer dizer, essa é a frase, agora nem... clássico se ganha. Perdão, é o contrário. Clássico não se joga, se ganha. Eu concordo com isso. Mas, porra, tu olhar para um Vasco que acabou de ser eliminado pela Juazeirense, quase foi eliminado para a Ferroviária na Copa do Brasil, tu ter um time milionário e tu meter 1-0, cara, com gol de pênalti. Eu entendo muito... Cara, eu sinto que é bom vencer. É ótimo vencer. Mas, porra, irmão, Vasco não é um time bom. Assim, desculpa, mas o Vasco é um time fraquíssimo. É um time para você golear. Faltou repertório. Faltou chute de fora da área. Faltou o Flamengo parar de querer jogar bola dentro da área, sendo que o Vasco estava com 9 jogadores dentro da área. Teve uma hora que eu contei, Rafael. Tinha 9 jogadores do Vasco dentro da área. Estavam fazendo uma linha de 6 e mais 3 na frente. E só o Raniel com o Nenê jogado lá na frente, isolado. Então, assim, eu vejo que o Flamengo perde uma boa oportunidade de dar uma boa resposta para o seu torcedor. E a boa resposta é goleando nos clássicos, que é o que o torcedor ama. O torcedor ama ganhar clássico, por mais que o time adversário esteja uma merda.